As coisas pro desgoverno Lula estão indo de mal a pior. Olha só isso aqui. Uma pesquisa da Genial Quest, que todo mundo sabe que é bem canhotinha, mostrou que o desgoverno do presidente Lula é desaprovado por 56% dos brasileiros e aprovado apenas por 41%. Bom, e se a Quest está falando, a gente sabe que esse número pode ser bem maior. Mas beleza, vamos considerar apenas esses dados. Isso por si só já mostra uma queda histórica na popularidade do Bebum. Mas o mais interessante de tudo isso é que o Lula derreteu em um público que era considerado forte na sua base eleitoral. Por exemplo, 53% das mulheres desaprovam o governo do descondenado. E no Nordeste, base eleitoral do PT, a desaprovação chega a 46%. E entre os jovens com idades entre 16 e 24 anos, a desaprovação do desgoverno chega a 64%. Todo mundo já sabia que a missão do Sidônio era quase impossível: melhorar a imagem de um descondenado que fala tanta besteira que nem a rede de esgoto aguenta mais passar pano. E a tendência, é claro, é cair ainda mais, devido ao fato de que vários escândalos começam a aparecer, como por exemplo o programa Pé de Meia e também o rombo recorde nos Correios, fora os gastos da esbanja com o nosso suado dinheirinho. E mesmo com a dita mídia tradicional tentando passar pano e esconder tudo isso, o povo parece estar acordando e vendo o mal que o PT faz ao país. Bom, pelo menos aqueles que ainda acreditavam nesse desgoverno. E ainda tem a crise que o descondenado está cavando contra os Estados Unidos, falando em taxar a terra do tio Sam. Claro, isso vai dar muito certo. E você sabe, né? Como de costume, toda vez que o painho de 9 dedos toma um chá de realidade, a jornalista número 1 e porta-voz do desgoverno, Daniela Lima, chora junto. O líder dentro do PT, eu não estou tratando o líder pelo cargo, mas é uma liderança importante dentro do partido e é uma liderança que é ouvida, inclusive, pelo presidente Lula, tá? Ele me disse o seguinte: o que há é um erro no diagnóstico. E quando você vai ao médico e erra o diagnóstico, você pode fazer o melhor tratamento do mundo, que você não vai conseguir solucionar o problema. Ele diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogou um foco exacerbado sobre a comunicação, como se o problema do governo fosse a comunicação. Para esse analista, de novo, um parlamentar que tem liderança dentro do Partido dos Trabalhadores e que é ouvido no Palácio do Planalto, isso foi uma espécie de presente para todo o time de ministros que precisa entregar e não está entregando. Ele disse ainda, olha só, ao lançar o foco na comunicação, o presidente acabou protegendo a todos os ministros, deixou uma situação fácil e cômoda. Há ainda uma tentativa do governo de alavancar a sua popularidade brigando nas redes sociais, onde ele simplesmente não tem controle de entrega desse conteúdo. Os algoritmos das redes sociais, gente, podem impulsionar ou dar um downgrade nos conteúdos. Essa estratégia de foco em rede social, onde a direita está navegando há muito mais tempo e com muito mais força do que a esquerda, também é vista com certo descrédito. Para fechar, este líder, Leilani, diz basicamente o seguinte, né? O governo passa uma sensação de ser um governo ascético, ou seja, uma coisa sem muita marca. Um museu de grandes novidades, como eu disse, antecipei ali, o tom era esse, né? O Lula volta para a articulação política, nesse momento pressionado, conectando aqui os bastidores para a gente fechar o círculo inteirinho dessa cobertura. Volta para a articulação política, mergulha ele, que estava sendo muito cobrado, a fazer esses gestos para o parlamento, mas também precisa apresentar um projeto de grande porte. Lei, a fonte me cita, por exemplo, a aposta do Pé de Meia, né, que foi muito alardeado. É um programa que paga para manter o aluno na escola. O alcance do Pé de Meia, neste momento, é de 3,6 milhões de pessoas. E ainda tem estados que, segundo a investigação, tem mais aluno, tem mais gente recebendo do que aluno inscrito na escola. Então, vai precisar fazer um pente fino. Agora, isso não é uma política global, né? O diagnóstico que está sendo feito é: cadê uma política grande, macro, de alcance robusto, que marque uma nova cara para um governo que está aí na sua terceira execução? Essa é a pergunta. A isenção do IR seria essa marca, esse cheiro, né?
É o que eles pretendem, né? Eles já não têm mais a quem culpar. Se a comida está cara, a culpa é do clima ou do dono do supermercado que fica aumentando o preço. Se a popularidade está caindo, a culpa é da internet ou dos algoritmos das redes sociais. A culpa é de todo mundo, mas a culpa da crise do desgoverno nunca é do próprio desgoverno. E agora não adianta distorcer ou ocultar os dados para tentar enganar a população. O povo está vendo o reflexo da má gestão do desgoverno nos supermercados. E, como eu sempre venho alertando, na reta final do Descondenado, ele vai apostar cada vez mais em medidas populistas para tentar enganar o povo e melhorar a imagem do desgoverno. Mas, claro, ele nunca pensa nas consequências dessas medidas. Todo mundo sabe que a receita para melhorar a economia do nosso país é simples: cortar os gastos desnecessários do governo, além dos gastos da esbanja. Mas é claro que eles nunca vão fazer isso. A solução, então, será aumentar a arrecadação de imposto. É claro que isso vai dar muito certo, como já vem dando certo desde que ele assumiu. Então, parabéns para quem votou nesse descondenado e ajudou ao país chegar ao fundo do poço.